bom dia. Como eu tenho falado para vocês, que todas as segunda-feira eu estarei aqui junto com vocês, trazendo mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, né? Porque quando Deus nos dá uma palavra, Ele fala primeiro comigo, né? E depois eu passo essa palavra para vocês. Mas antes de tudo, eu quero desejar para vocês um dia abençoado, que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, que seja um dia hoje cheio da presença de Deus. Então, como nós tem falado, eu falei sobre conhecer Deus, que foi sobre Abraão, depois falei sobre um encontro com Deus, e hoje nós vamos estar falando sobre transformação, né? Então, nós vamos estar trazendo aqui hoje, falar sobre Paulo, o apóstolo Paulo, que teve ali também um encontro com Deus e ele foi transformado no momento que Deus se encontrou com ele, ele foi transformado, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre ele. Então, o Senhor me deu uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 9, eu vou estar lendo apenas 2 versículos aqui, o 4 e o 5, que fala assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa palavra nos fala sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem temente a Deus, inclusive ele estudava ali com o sacerdote, ele era um homem zeloso pela obra de Deus, a palavra nos fala, né? Então, só que ele fazia de maneira errada, ele tinha aprendido de maneira errada, porque ali Jesus veio, Deus enviou Jesus, mas ele não reconheceu Jesus como Filho de Deus. Então ele não aceitava de maneira nenhuma que Jesus fosse o Filho de Deus, o enviado de Deus para nos salvar. E como ele tinha aprendido ali, Paulo, ele era um religioso. E ali a religiosidade, ela tinha tomado conta do coração dele ali, de uma maneira tão forte, tão profunda, que ele não aceitava que Jesus fosse o Filho de Deus. Então, quando ele não gostava dos cristãos, por quê? Porque os cristãos falavam a respeito de Jesus. Os cristãos ali pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele não aceitava. E ali ele começou, a palavra diz que Estevão, ali, ele pregando a palavra de Deus, ele foi morto, apedrejado, e Paulo, ele fez parte ali da morte de Estevão, porque mataram ele. Paulo estava ali presente, e depois eles pegaram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de Paulo. E a palavra diz que Paulo, ele gostou, ele viu ali aquela situação toda e ele gostou, então imediatamente ele foi até as autoridades, pediu autorização, cartas autorizando ele a ir para Damasco e prender todos os cristãos que ele encontrasse pelo caminho, nas igrejas, onde ele encontrasse, ele prender, né? Homens, mulheres, todo aquele que falasse de Jesus Cristo ia ser preso. E a palavra diz que Paulo, ele saiu ali para Damasco e no meio do caminho Jesus apareceu a ele. E quando Jesus apareceu, Paulo caiu. E quando ele caiu, Jesus falou: Saulo, que na época ali o nome dele era Saulo, né? Jesus fala: Saulo, Saulo, né? Então ele cai e fala: Quem és, Senhor? E Jesus responde a ele: Eu sou aquele a quem tu persegue.
E ali imediatamente a palavra diz que Paulo, ele ficou cego. E ali Jesus deu as instruções para ele até Damasco, né? E se encontrar ali com um homem chamado Ananias. Ou seja, naquele momento ali, Paulo, ele foi transformado. Paulo, ele reconheceu quem era Jesus, que Jesus, na verdade, era sim o próprio Filho de Deus, o enviado de Deus, né? Então, o que nós aprendemos com essa palavra é que muitas vezes nós somos igual a Paulo. As pessoas falam de Jesus para nós e nós não aceitamos. Por quê? Porque nós aprendemos de uma maneira errada. Paulo, ele estudou, ele aprendeu ali e ele não aceitava que outra pessoa ensinasse a ele ao contrário. Ele não aceitava que alguém chegasse para ele e falasse de Jesus Cristo. Com muito de, eu aprendi assim, então eu prefiro ficar assim o resto da minha vida, né? Não pensa em uma mudança, em uma transformação, né? Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida, né? Então, e quando nós verdadeiramente nós reconhecemos quem é Jesus, ele nos transforma, assim como ele transformou a vida de Paulo, né? Então, Paulo, ele tinha aprendido daquela maneira e ele não aceitava. Ele é tão provar que Paulo, ele não aceitava que ninguém falasse de Jesus Cristo para ele, que o próprio Jesus teve que aparecer a ele e falar, para ele reconhecer que era Jesus, porque se alguém falasse, ele não aceitava, porque ele estava indo ali para Damasco prender quem falasse de Jesus Cristo, né? Então, e tem situação na vida nossa, na vida de pessoas, que não adianta nós falar. Porque ele só vai entender quando ele ter uma experiência com o próprio Jesus. Assim como Paulo. Paulo, ele teve uma experiência muito profunda ali de ouvir a voz de Jesus e ver o próprio Jesus falando com ele. Paulo, Paulo. Quando Jesus diz Saulo, Saulo, Jesus quer dizer Saulo, acorda. Eu sou Jesus, eu tô aqui, eu sou o Filho de Deus, né? Então, quando Jesus fala isso e ele pergunta, quem é, Senhor? Jesus fala, é aquele a quem tu persegue. Porque Paulo, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, ali perseguindo os cristãos. Ele batia, ele prendia, ele não gostava dos cristãos, mas a própria palavra que fala que quando ele perseguiu os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. E quando Jesus aparece a Saulo, ali ele é transformado imediatamente. E ali ele entra, Jesus ordena que ele vá até Damasco, mas ele entra já transformado ali em Damasco, né? Em vez dele prender os discípulos, ali aqueles que falavam de Jesus, ele entrou para ajudar, para fazer a obra de Deus, para também falar, pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? É tanto que quando ele chega ali, quando Deus dá uma visão também ali para um servo dele chamado Ananias, ali em Damasco, que Deus fala para Ananias e até Paulo e orar por ele para que ele voltasse a enxergar, né? Porque Paulo, ele cegou. Quando ele teve o encontro com Jesus, ele ficou cego. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos cegos espiritualmente. Paulo, ele teve que ficar cego para que ele pudesse enxergar espiritualmente. E às vezes muitos hoje vivem numa cegueira total a ponto de não enxergar nada espiritualmente. E ali Paulo ficou cego. O próprio Jesus foi até Ananias e pediu que Ananias fosse até Paulo e orasse para que as escamas dos olhos dele caíssem. E ali Ananias falou, quando Jesus falou para Ananias, Ananias vai até
em tal lugar, deu o endereço, deu tudo, na rua direita, né? E que Deus, ele é detalhista, né? Ele deu o nome da rua, tudo para Ananias ir se encontrar com Paulo e orar por ele para que as escamas dos olhos dele caíssem, né? Então, Ananias fala, quando Jesus fala o nome de Paulo, Ananias fala para Jesus: Paulo, aquele que nos persegue, aquele que quer nos matar, nos prender. Mas Jesus ali garante a Ananias: vá, porque eu já transformei. Eu já tive um encontro com ele e ele foi escolhido por mim para sofrer o meu sofrimento que Jesus tinha sofrido, Paulo também ali ia sofrer, né? Então, quando Ananias chega até Paulo, ele ora e ali as escamas dos olhos de Paulo caem. E quando as escamas dos olhos dele caem, quando os olhos dele se abrem espiritualmente, Paulo já é um novo homem. Paulo já é um homem transformado pelo próprio Jesus para enxergar o espiritual. E que assim seja conosco, que nós venhamos também estar ali orando ao Senhor, para que o Senhor venha também tirar as escamas dos nossos olhos, que o Senhor venha tirar a nossa cegueira espiritual, porque muitas vezes nós não enxergamos nada. O mundo espiritual, nós enxergamos só as coisas que estão no mundo, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele venha também nos transformar cada dia da nossa vida. Nós precisamos ser transformados cada dia da nossa vida pelo próprio Jesus, para que nós venhamos enxergar as coisas espirituais. Paulo, ele não enxergava o espiritual, ele enxergava só aquilo que ele aprendeu, que tinham ensinado para ele, né? Mas a partir daquele momento que Jesus apareceu a ele, ele foi transformado, os olhos dele se abriram ali para o espiritual. E nós vemos que a transformação de Paulo foi tão profunda, que Paulo, ali ele sofreu os mesmos sofrimentos que Jesus tinha sofrido e ele nunca desistiu. Paulo, ele foi fiel, ele ensinou, né? Em vez dele prender os cristãos, ele passou a ensinar os cristãos tudo aquilo que Jesus passou para ele, ensinou para ele, né? Paulo foi tão usado por Deus, que a Bíblia fala que Deus levou ele ao terceiro céu. E ali Paulo, ele viu coisas tão maravilhosas, ele viu coisas tão profundas que jamais ninguém na terra viu, né? Que ele fala na sua palavra, que ele viu algo ali que nossos pensamentos nós nunca conseguimos imaginar com nossos pensamentos carnais, né? Coisas que os nossos olhos nunca viram e os nossos ouvidos nunca ouviram, né? E ali Paulo foi um grande homem de Deus, um exemplo, né, de transformação para mim e para você. Que nós possamos também estar diante do Senhor, pedindo a Ele, a misericórdia dEle, que Ele também venha abrir os nossos olhos espirituais, que Ele venha nos transformar, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós não podemos ver e enxergar com esses olhos carnais, esses olhos que só conseguem ver as coisas do mundo, né? Mas Deus, Ele tem algo mais profundo para nós e que nós possamos ser transformados para enxergar e buscar aquilo que o Senhor tem para nós, assim como Paulo. Paulo, ele pregava a palavra de Deus. Paulo, ele tinha zelo pela obra de Deus, mas ele não aceitava que Jesus era o Filho de Deus, como muitos hoje ainda não aceitam, né? Ali Jesus deixou bem claro para Paulo que Jesus é o único caminho,
que nos leva a Deus. Eu creio que Paulo, ele procurava outros caminhos, ele ensinava outros caminhos para pudéssemos chegar até a Deus, mas Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho. A palavra de Deus fala que certas vezes os discípulos de Jesus perguntaram para ele: Senhor, nós não sabemos o caminho, ensina, nos mostra qual é o caminho. E ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então nós sabemos que o único caminho que nos leva a Deus é através de Jesus Cristo. Não existe, meus irmãos, outro caminho que nos leve a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Paulo, naquele momento, ele entendeu que ele só poderia chegar a Deus se fosse através de Jesus Cristo. E ali ele passou a ensinar a palavra de Deus de maneira totalmente diferente, ali como Jesus ensinou. Ele deixou aquele velho homem para trás, tudo que ele tinha aprendido, e passou a viver o que Deus tinha para ele. E eu creio que o Senhor, assim como ele tinha algo sobrenatural ali na vida de Paulo, ele tem para cada um de nós também. É só nós se chegar cada dia mais a ele, buscar, confiar e saber que ele é o único e verdadeiro caminho que nos leva a Deus, que nos transforma, que nos abençoa, que tem tudo aquilo que nós necessitamos. Que a palavra de Jesus fala que ele supre todas as nossas necessidades. Então nós precisamos, para que as nossas necessidades seja suprida, nós precisamos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. Como eu costumo dizer, ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós corremos aos quatro cantos da terra buscando suprimento em alguém que não tem, às vezes, nem mesmo para ele. Confiando em pessoas que não têm nada para nos oferecer. Mas Deus tem tudo para nos dar, para nos oferecer, para nos abençoar. Porque quando Deus fala sobre que Ele supre todas as nossas necessidades, Ele não está falando só de vida financeira. Ele está falando de saúde, Ele está falando de paz, Ele está falando de amor, o amor de Deus que nós precisamos todos os dias da nossa vida, buscar esse amor tão imenso, tão profundo de Deus sobre a nossa vida, para que nós tenhamos paz, para que nós possamos prosperar, mas a prosperidade de Deus, porque muitos acham que prosperidade é só dinheiro. Não, meus irmãos, prosperidade é ter Deus na nossa vida. Como ele diz, buscai primeiro o reino do céu, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que nessa manhã nós venhamos, não só hoje, mas que todos os dias da nossa vida, nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus, porque junto com ele vem tudo que nós necessitamos. E essa é a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, que ela venha falar de maneira profunda no teu coração. Meus irmãos, cada dia nós estamos vendo a situação que o mundo se encontra. Mas eu e você temos uma saída. E essa saída é o próprio Deus. Um Deus que cuida de nós, que se alegra quando nós se chegamos a Ele. Ele está sempre de braços abertos, esperando eu e você se aproximar dele. Quero estar orando por você nessa manhã, que você coloque no seu coração que Deus, Ele é o que nós precisamos. Se nós tiver Deus, nós temos
tudo, porque muitas vezes nós falamos, mas eu já tenho Deus. Às vezes nós falamos da boca para fora, né? Mas o coração está longe de Deus. Mas que nessa manhã nós venha se derramar, rasgar o nosso coração diante de Deus, falar com Ele o que nós que nós precisamos depender dEle, porque o Senhor está pronto a nos ajudar. Todos os momentos que nós buscamos Ele, Ele está sempre pronto a nos ajudar e a nos abençoar. Ele é a fonte que você precisa. Ele é a fonte onde você pode buscar tudo que você está precisando nessa manhã. E não só nessa manhã, mas todos os dias da sua vida. Precisamos depender de Deus. E Deus se alegra quando nós dependemos totalmente dEle. Muitas vezes nós queremos depender de alguém, mas Deus é a fonte da vida, a fonte que nos dá tudo, que supre todas as nossas necessidades. Saúde, que é o que mais nós precisamos. Porque quando o Senhor nos dá saúde, nós temos tudo, né? Porque nós podemos lutar, trabalhar e vencer no nome de Jesus. Às vezes nós estamos batendo na porta errada, achando que lá nós podemos encontrar alguma coisa, mas que Deus nessa manhã seja a porta que você possa bater e com certeza ela vai se abrir para você, em nome de Jesus. É que Deus venha falar com você nessa manhã, que você possa, a partir de hoje, buscar o Senhor, ser transformado por Ele, assim como Paulo foi transformado para viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Porque muitas vezes nós queremos tudo de Deus, mas nós não buscamos, nós queremos de qualquer maneira. Mas nós precisamos primeiro de uma transformação, deixar o velho homem, a velha mulher para trás e viver um novo homem, porque a palavra de Deus fala que quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, quando nós somos transformados, é o momento de Deus nos entregar aquilo que Ele tem para nós. Assim como Ele entregou a Paulo. Paulo viveu aqui na terra o sobrenatural de Deus. E que nós possamos, em nome de Jesus, também viver o sobrenatural de Deus. O normal nós já vivemos todos os dias, mas que nós possamos buscar hoje o sobrenatural de Deus. Amém? Então quero orar por você nessa manhã, principalmente você que está triste, você que está angustiado, você que talvez olhe para um lado e para outro e não veja nenhuma saída, você que está passando por problema, você que olha e vê as portas tudo fechadas. Nessa manhã eu quero profetizar na sua vida que em nome de Jesus, a partir do momento que você se chegar a Deus, buscar Ele e desejar no teu coração uma transformação de Deus, todas as portas vão se abrir para que você possa entrar e viver o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? O que é viver o sobrenatural de Deus? É viver aquilo que você nunca viveu na sua vida. Amém? Então eu vou estar orando para que Deus te visite nessa manhã, que Deus entre na tua casa, que Deus entre na tua vida, que Deus entre na tua família e coloque tudo no lugar. Amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu estou aqui diante de Ti, Senhor. Quero apresentar a Ti, Senhor, todas essas pessoas, Pai, que vão estar ouvindo essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha ser uma palavra de transformação na vida de cada um deles, meu Deus. Que eles possam, Senhor, sentir o desejo da Tua transformação, Pai. Que o Senhor venha transformar, Senhor, para que eles possam viver o Teu sobrenatural, meu Deus. Que os olhos deles, Pai, nessa manhã venham se abrir
que as escamas dos olhos deles venham cair por terra, Pai, e que os olhos deles possam se abrir para viver o espiritual, Senhor, que eles possam enxergar, meu Pai, reconhecer que o Senhor é o único caminho que nos leva a Deus, que não existe outro caminho não ser através de Ti, meu Pai. O Senhor deixou isso bem claro para cada um de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Essas são as Tuas palavras, meu Pai. E que as pessoas que vão ouvir esse vídeo, meu Pai, possam, Senhor, encontrar esse caminho que é o Senhor e entrar por Ele, ser guiado por Ti, meu Pai. No nome de Jesus, eu quero consagrar para essa palavra a Ti, colocando ela diante do Teu altar, Senhor. Que ela venha, Pai, ser, no nome de Jesus, a transformação de todos aqueles que vão ouvir, Pai. Porque essa palavra, ela não é minha, ela é Tua, Senhor, é a Tua palavra, Pai. E em nome de Jesus eu quero Te agradecer. Amém e amém, Senhor.